Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma videoaula de artes, tá certo? E essa aula é muito especial porque eu estou gravando para duas turmas especiais, tá certo? Do Fundamental 1, que é o primeiro ano, e o segundo ano, tá certo? Quero desejar o meu bom dia para essas duas turmas, tá certo? Bom dia mesmo, com alegria, com muita harmonia. Também quero desejar o meu bom dia para os responsáveis, para as famílias, tá certo? O meu bom dia. E então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? Falando um pouquinho do rascunho das nossas aulas passadas. Só uma pequena reflexão, tá certo? Uma pequena revisão. Então, no primeiro ano, a gente viu um pouquinho das cores primárias e seus elementos, tá certo? A gente falou um pouquinho sobre o Mondrian, né? Um artista visual, tá certo? Eu espero que vocês do primeiro ano tenham compreendido, né? Tenham entendido as cores primárias, essa revisão. E acredito que foi bem bacana conhecer esse artista, o Mondrian, que trabalha com as cores puras, que são as cores primárias, tá certo? Então, a turminha do segundo ano, na aula passada, tá certo? Falamos um pouco sobre pintura obedecendo símbolos, tá certo? Eu espero que o conteúdo tenha chegado até vocês de uma forma diferente, que foi a nossa aula passada, tá? Espero que vocês tenham compreendido as características e os variáveis tipos de símbolos e pinturas, tá certo? E então, só fazendo esse rascunho mesmo, essa revisão da nossa aula passada, tá certo? Primeiro ano, segundo ano, entendido? E aí vamos para mais uma aula de hoje, tá certo? E eu não poderia deixar o primeiro e o segundo ano do Fundamental 1 fora desse conteúdo, tá certo? Que é muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre a arte indígena. Isso mesmo, sobre a arte indígena, a cultura dos índios brasileiros, tá certo? E a gente vai ver alguns elementos artísticos que compõem a arte dos índios, tá certo? E aí, eu vou iniciar essa aula de hoje com uma música de origem tupi-guarani. Mas, professor, o que é tupi-guarani? Tupi-guarani é uma comunidade indígena aqui do nosso Brasil, tá certo? Então, é uma comunidade indígena, tá certo? Aonde os índios habitam nessa comunidade e eles dão o nome de Tupi-Guarani para essa comunidade aonde eles vivem, tá certo? Ok, gente? Vamos lá. E eu vou apresentar essa música de origem Tupi-Guarani para vocês, tá certo? Para iniciarmos a nossa aula de hoje com o conteúdo arte indígena.
Ok, crianças? E aí, essa música, tá certo? Que eu trago para iniciarmos a nossa aula de hoje é de origem tupi-guarani, tá certo? E a música, né, é um dos elementos principais, tá certo? Da arte dos índios, né? As músicas, a musicalidade, né, presente nos rituais indígenas, né? Nas histórias, nos contos, nas lendas indígenas, tá certo? E agora eu vou trazer para vocês, né, depois dessa música, da gente ter escutado essa musicalidade dos índios, essa musicalidade indígena, tá certo, crianças? Agora eu vou estar lendo para vocês uma lenda indígena, tá certo? Para vocês entenderem um pouquinho das histórias, né, dos índios. E eu vou trazer uma lenda bem curiosa, tá certo? Vou chegar mais próximo aqui de vocês para mim estar lendo essa lenda, este conto indígena, tá certo, gente? Então vamos lá para a nossa leitura. O nome do nosso conto, da nossa lenda indígena, certo? É Kuatê e Aê. Kuatê e Aê são dois espíritos indígenas. Eles são crianças, tá certo? Kuatê e Aê, a conquista do dia. Então vamos ver aí essa lenda da conquista do dia, tá certo? No princípio havia a noite. Os irmãos Kuaê e Iaê, o sol e a lua, já haviam sido criados, mas não sabiam como conquistar o dia. Este pertencia ao urubu-rei, o chefe dos pássaros. Certo dia os irmãos elaboraram um plano para capturá-lo. Construíram um boneco de palha em forma de uma anta, onde depositaram detritos para a criação de algumas larvas. Conforme seu pedido, as moscas voaram até as árvores, anunciando o grande banquete que havia por lá, levando também a elas um pouco daquelas larvas, seu elemento preferido, para convencê-las. E tudo ocorreu como Kuatê e o Aê haviam previsto. Ao notarem a chegada do urubu-rei, os irmãos agarraram pelos pés e prenderam, agindo que eles entregassem o dia em troca de sua liberdade. Os prisioneiros resistiu por muito tempo, mas acabou cedendo. Solicitou então a um amigo jacu, que este se enfeitasse com penas de araras vermelhas e brincos, voasse à aldeia dos pássaros e trouxesse o que os irmãos queriam. Pouco tempo depois, descia o jacu com um dia, deixando atrás de si um mágico rastro de luz, que aos poucos iam tudo iluminando. O chefe dos pássaros foi libertado. Desde então, pela manhã, surge radiante o dia, e à tarde vai se esvaindo até o anoitecer. Então, crianças, tá aí uma lenda, um conto bem bacana, tá certo? Dos irmãos, de dois irmãos, tá certo? Chamado Kuatê e o Aê, tá bom? São dois irmãos, tá? Que conseguem aí trazer o dia para o mundo, né? Pelo contos dos índios, tá certo? Então, eles trazem um dia
pelas lendas, tá certo? A partir do urubu-rei, o rei dos pássaros, tá bom? Então, eles capturam o rei dos pássaros, porque só o rei dos pássaros podiam dar o dia para eles. Então, a partir desse dia, houve o dia até o anoitecer. Então, pela lenda dos índios, se forma o dia e o anoitecer a partir deste conto, né? Trazendo a história dos dois irmãos e do urubu-rei, o rei dos pássaros. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Esse conto indígena, para a gente começar também a entender um pouquinho da origem dos índios, tá certo? Isso é arte, tá bom, gente? Então, vamos lá para mais uma parte da nossa aula. Né? Depois da gente ter visto aí a musicalidade, as histórias em forma de conto e lendas, vamos lá entender um pouquinho, né? Os elementos que formam a arte, tá bom? Dentro das expressões artísticas indígenas. E é por meio de imagens que eu vou estar estimulando a mente de vocês, crianças, a entenderem melhor esses elementos artísticos dentro da arte indígena, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês aqui a cerâmica, tá certo? A cerâmica, ela é feita de barro, argila, água, uma mistura de barro, tá certo? E moldada pelas mãos dos índios. E logo depois, para finalizar, eles pintam, né, esses vasos, né, estas panelas de barro feitas de cerâmica, tá bom? Logo depois, a gente vai ver imagens também sobre a arte da plumagem. Professor, o que é plumagem? Plumas de pássaros, né? Das aves. Um grande exemplo são as penas das árvores. Das árvores não, desculpa. Dos pássaros. É a partir das penas de pássaros ou de animais rastejantes. Galinhas, o peru tem pena. O que mais tem pena? A ema, o avestruz. Então os índios, eles pegam todas essas penas e transformam em cocares. Isso é uma arte indígena também, certo, gente? Também a gente vai ver a pintura corporal pelas imagens. A pintura corporal dos índios, tá bom? Com pigmentos e tintas naturais da floresta, tá certo? A gente vai ver também a arte de cesta, de cestaria. Eles pegam palhas de coco ou palhas de palmeiras, tá? E formam cestas, balaios, tá certo? E outros tipos de objetos feitos pela palha, que aí forma a arte da cestaria, de cestas, tá bom? Vamos ver também, pessoal, as máscaras. As máscaras também faz parte da arte indígena. As máscaras feitas principalmente de madeira. Outras são feitas de palhas ou folhas secas, tá certo? Tem máscara também de barro, de cerâmica, mas as mais comuns da arte indígena são madeira e palha, tá certo? Então eu vou passar aqui um show de imagens para vocês observarem a cerâmica, tá certo? A arte do indígena trabalhada na cerâmica, na cestaria com palha, tá bom? Nas máscaras e também na pintura corporal. Vocês também vão ver imagens falando um pouquinho sobre a arquitetura, né? As grandes arquiteturas dos índios, né? As
as grandes casas que eles constroem, monumentos, tá certo? Então eu vou passar para vocês aqui um show de imagens, tá? Para a gente entender melhor esse movimento artístico dos índios, certo, crianças? Espero que vocês estejam entendendo. A nossa aula de hoje está tratando sobre a arte indígena e os seus elementos, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá conhecer um pouquinho pelas imagens, né, dessa arte. Vamos conhecer aí, tá? Um pouquinho da cerâmica, né? Trago para vocês aí um pouquinho da cerâmica nessas imagens. Então são vasos, panelas, todas trabalhadas na cerâmica, no barro, da argila, tá certo? E depois vem com uma camada de pintura. Vejam bem, certo? A pintura corporal também faz parte da arte indígena, né? A pintura corporal com os pigmentos, com tintas naturais da floresta. Eles pintam os rostos, as pernas, os braços. Isso é uma arte indígena, certo? Que é a pintura corporal. E aí a plumagem, né? A arte, o artesanato da plumagem, com penas de pássaros, como eu já expliquei para vocês, do que são feitas os cocares, os colares dos índios, tá certo? De penas, de plumagens. As máscaras de madeira, né? As máscaras de palha, tá certo? As mais comuns são as máscaras, né? Para eles usarem nos rituais religiosos, né? Da sua tribo, da comunidade. E aí, ó, as cestas feitas de palha, né? A arte da cestaria, das cestas, dos balaios, tudo feito de palha. Se forma aí uma cesta, né? São as famosas cestas indígenas para carregar coisas, objetos, alimentos. A arquitetura é uma também das principais características da arte. São monumentos e casas, ocas de índios enormes trabalhadas com palha, madeira e cipós. Tá certo? Essa é a arquitetura do índio, tá, crianças? Então, nesse show de imagens, eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Alguns desses elementos, tá? Trabalhado na arte indígena, tá bom, crianças? São vários elementos. E aí, para nossa atividade de casa, eu vou passar 2 exercícios bem bacanas para vocês exercitarem aí, desenvolverem com a criatividade de vocês na casa de vocês. Então presta atenção aí na atividade para casa que eu vou passar para vocês. Olha bem, a partir desses elementos que a gente viu, a cerâmica, a plumagem, a cestaria, a arquitetura, a pintura corporal, tá certo? As máscaras. Eu quero que vocês, crianças, escolham aí com os pais de vocês, tá certo? 3 elementos da arte indígena, tá certo? Vocês vão escolher 3 elementos da arte indígena. E vocês vão fazer um desenho, tá certo? E vocês vão precisar também, para fazer este desenho, de tinta. Então faz o desenho com lápis ou grafite, tá? E aí pinta com tinta mesmo, tá certo? Quem não tiver tinta pode usar o lápis de cor ou o giz de cera, tá certo?
mas seria interessante vocês exercitarem esse exercício com tinta, tá certo? A tinta guache, que é a mais comum, tá bom? Então esse é o nosso primeiro exercício. Escolhe 3 elementos da arte indígena, desenha e pinta. Tá bom, criançada? Isso serve para as 2 turmas, primeiro e segundo ano. E aí vem um segundo exercício, uma segunda atividade muito bacana de se realizar, tá certo? Eu já fiz, o professor aqui já fez essa atividade, gostei bastante quando eu cursei elementos visuais do teatro, né? Eu trabalhei com pintura corporal indígena, isso mesmo, o que eu acabei de explicar por imagem, tá, para vocês, que foi a pintura corporal indígena. E aí eu vou pedir para vocês desenvolverem uma pintura ou no rosto de vocês, ou nos braços, ou nas pernas. Vocês vão desenvolver uma pintura indígena em vocês, tá certo? Pede ajuda à família, tá certo? Ao papai, à mamãe, vovô, vovó, irmãos, primos, todo mundo pode ajudar nesse momento da nossa atividade. E a família pode entrar junto também. Se a família quiser fazer também junto a atividade, fazer essa pintura corporal no rosto, no braço ou na perna, também fica à vontade, tá certo, família? Para estar fazendo esse exercício junto com o aluno, que eu acredito que vai ficar muito bacana, tá certo? Toda a família trabalhando junta, tá bom? Então deixo aí, crianças, 2 exercícios para vocês exercitarem em casa, tá bom? Quero finalizar essa aula de hoje, tá bom? Dizendo que essas aulas estão sendo maravilhosas. Tá gravando essas aulas para vocês, crianças. Com muita saudade das nossas aulas presenciais, mas esperamos que tudo isso passe e a gente volte para nossa sala de aula, para nossa escola, tá bom? Trabalhar os nossos trabalhos artísticos juntos, né? Então é isso, criançada. Primeiro ano, segundo ano, deixo aqui o meu abraço. Essa foi mais uma aula de artes aqui com o professor Cosmo, tá certo? Deixo aí 2 exercícios bacanas para vocês exercitarem em casa. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do conteúdo, a arte indígena. Tá bom, gente? Um cheiro para vocês. Um abraço aqui do professor Cosmo, que está morrendo de saudades. Tá certo? Essa foi mais uma aula de artes e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças.